Se já não aconteceu com você, certamente você já ouviu alguém dizer: eu falei para fulano que tem que ser assim, desse jeito, porque vai ser melhor para ele. Quem nunca? A gente tem mania de achar que pode definir o que é melhor para o outro e muitas vezes não respeita o famoso livre-arbítrio. Isso tem nome, viu? Controle. Quem conversa com a gente sobre isso é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? A gente sempre acha que sabe o que é o melhor para o outro, né? E fica bravo se o outro não fizer do jeito que a gente quer que ele faça. As relações interpessoais, elas dependem de alguns acordos, acertos, né? A gente trabalha isso sempre de modo subjetivo, porque você estabelece um relacionamento com uma pessoa e você nunca espera que essa pessoa faça coisas diferentes daquilo que você pensa. Enquanto se desenvolve uma relação de amizade, de conforto e tudo bem, as coisas vão andando. Mas na medida em que há uma contrariedade, isso já começa a perder um pouco de sentido. Então aí vem as imposições, vem os modelos de controle, de querer, como você disse agora há pouco, faça do meu jeito, fazer do jeito próprio ou não se submeter a determinada imposição. Às vezes tem muito, em relação mais próxima mesmo, né? Muito amigo, ou um namorado, a namorada, né? O irmão. Ah, eu falei para fazer de tal jeito, não fez? Tá vendo? Ah lá, falei. Deu no que deu. Eu acho assim, o Bion, um psicanalista muito conhecido, ele dizia que todo vínculo é uma relação de elos fundamentados em emoções e interesses, ou interativos, né? Então, a gente tem de um lado emoções e tem interesses nessa relação. Toda relação é fundamentada nisso. Então, as emoções estão baseadas naquela afetividade, naquilo que me emociona, que me atrai, na libido, no afeto. E a parte de interesse tem a ver com as relações de interação ou ações de reciprocidade. Nesse caso, a gente pode pensar o seguinte, os interesses estão mais vinculados nas relações de trabalho, nas relações comunitárias, da sociedade de modo geral. E aqui mais naquela questão relacional e de interesse, apesar de que uma pode estar vinculada à outra. Então, quando a gente se relaciona com alguém, a gente está relacionando por interesse e ou por afetividade. A partir daí é que a gente consegue medir quando que a gente ultrapassa determinados limites ou de abuso no interesse ou de abuso no amor e na relação afetiva. O problema é que muitas vezes a pessoa que deu a sugestão e você não cumpriu fica brava com você. Sim. Acho que a gente podia partir do princípio daquele amor patológico, né? Toda relação envolve amor. Tem um amor familiar, tem um amor eros, tem um amor de amizade. Tudo é baseado em amor e em respeito, né? Então, quando a gente desenvolve uma espécie de amor patológico, que a gente chama, então aí algumas coisas prevalecem. Por exemplo, domínio. Então, domínio, a palavra dominus, né, senhor, é aquela coisa de imposição. Então, eu amo uma pessoa, eu me relaciono com ela, eu respeito ela, mas eu estou acima dela, então me imponho sobre ela. Esse tipo de relação precisa ser concebida, aliás, ela é concebida a partir dessa coisa de subjugar um ao outro, né? Ou, por exemplo, num nível de, vamos dizer, de controle, mas a partir de apoderamento. Então, não é empoderamento. O empoderamento é o poder adquirido. Apoderamento é poder imposto, né? Então, também estamos falando de imposição, estamos falando de posse. Então, tem aquelas relações em que alguém acha que o outro é posse dele, que tem que fazer do jeito dele porque ele é uma posse, é quase que um objeto, né? Então, esses tipos de relações podem desenvolver esse tipo de patologia. A gente pode dizer, talvez num nível um pouquinho mais profundo, que muitas vezes eu disfarço os meus problemas para impor sobre os seus, para tentar ter um domínio sobre os seus, já que eu não consigo controlar os meus. Sim, uma espécie de projeção, né? Então, muitas pessoas acabam denunciando a sua própria fragilidade emocional quando ela exige determinadas coisas para outras pessoas que são exigências delas mesmas, para elas mesmas. E na medida que uma pessoa não consegue fazer aquilo que ela exige, é como se ela tivesse
quando ela pune essa pessoa de uma maneira muitas vezes proporcional, é como se ela estivesse se punindo, se autopunindo, mas ela não tem coragem de se cobrar. Então joga essa projeção de cobrança em cima de outra pessoa. Fica mais leve. Mais suave. Agora, a pergunta é, né? Se até Deus dá o livre-arbítrio, por que a gente não faz isso? É bom começar a pensar nisso, né? Na verdade, eu acho que tudo baseia-se numa fragilidade individual. Todos nós somos frágeis. A nossa busca eterna na vida é a segurança. Estamos buscando segurança. Do nascimento até a morte, segurança. E quando a gente não encontra isso, alguma coisa nos falta, então a gente fica instável. Então a gente não consegue respeitar. A gente quer que a gente quer que as pessoas nos respeitem, que respeitem a minha vontade, o livre-arbítrio, como você disse, mas a gente se impõe sobre eles muitas vezes porque a gente está inseguro. Então, essa manifestação de imposição, de controle, de gritaria, de autoritarismo, na verdade, lá no fundo está expondo uma fragilidade. Então, assim, se a gente for pensar em alguma coisa para começar a trabalhar isso, é começar a respeitar. Se for perguntado, você pode sugerir, mas respeitar a decisão que o outro toma. E seria tão bom se fosse tão fácil do ponto de vista lógico, né? A lógica está envolvida nisso. Eu sei que eu estou errando, eu sei que eu não devia ter feito isso. A maioria das pessoas que tentam controlar outras, elas sabem o que estão fazendo. E muitas delas, após ter feito o ato de imposição, de controle, de dominação, muitas vezes se arrepende. Mas aí já foi. E aí ela fala assim, não vou ser mais assim, não, estou ficando chato, já estão começando a falar de mim, então eu vou me controlar. Mas, na verdade, daqui a pouco ela está fazendo de novo. Por quê? Porque ela mesma está se expondo como uma pessoa frágil, fragilizada, insegura e buscando essa segurança em outras pessoas. Então, buscar o autoconhecimento acima de tudo. A partir disso, sempre. Buscar procura. Aliás, quem se vir muito em situações como essa, procurar até a ajuda de um especialista, né, aliás? Sem dúvida, porque quando o negócio está meio obsessivo, repetitivo demais, a gente já viu vários filmes em que uma pessoa se apaixona por outra e depois acaba matando os membros da família, aquela coisa obsessiva. Isso é possível chegar nesse nível quando a pessoa está muito insegura e ela tem essa prática. Então, antes mesmo que se chegue a algum grau mais elevado, é bom buscar ajuda, na medida em que você se reconhece assim, ou você se submete demais, ou você se impõe demais, tanto de um lado quanto do outro da moeda. Buscar o equilíbrio, né? Sempre. Obrigada mais uma vez.